Zack Snyder. Bom, esse é um nome que com certeza divide opiniões em Hollywood, né? Hoje a gente vai mergulhar numa análise bem crítica do cinema dele, usando o filme Rebel Moon como nosso estudo de caso. Toda essa nossa conversa é baseada no material do canal Filmento, que levanta uma questão. Por que um diretor com tanto talento visual parece que vive tropeçando nas próprias ambições? Vamos tentar entender isso melhor. E a análise já começa com uma frase de impacto, para não dizer provocadora. O maior desperdício de talento em Hollywood. É uma afirmação bem forte. E o mais interessante é que ela vem de um fã declarado do estilo visual do Snyder. Isso já dá o tom da coisa toda. A crítica não é sobre falta de talento, de jeito nenhum, mas sim sobre como esse talento todo está sendo usado. Então, a questão principal que a fonte levanta é basicamente esta. Como é que pode um diretor com um estilo visual tão único, tão celebrado, chegar num ponto em que as suas próprias escolhas criativas parecem ser o seu maior obstáculo? É um paradoxo e tanto, e é isso que a gente vai explorar agora. E para ilustrar esse ponto, a análise usa uma analogia, digamos, bem direta. A crítica não é que o Snyder não tenha um faro para coisa boa, entende? O problema, supostamente, é que ele usa esse faro todo para encontrar e focar em ideias que, no fim das contas, não são tão interessantes ou bem desenvolvidas quanto poderiam ser. E é aí que Rebel Moon entra com a peça central dessa análise. Já que o Snyder dirigiu, escreveu e produziu, o filme acaba sendo visto como um reflexo puro das tendências dele. A fonte identifica 3 problemas principais no filme, que, segundo ela, são uma constante na carreira mais recente do diretor. O primeiro grande problema apontado é esse foco exagerado na mitologia, no lore. O que isso quer dizer? Que a história parece mais preocupada em construir um universo gigantesco, explicar o passado, sugerir eventos futuros, do que em simplesmente contar a história que está acontecendo ali, na nossa frente, na tela. E de acordo com a fonte, essa abordagem acaba criando 2 armadilhas. A primeira é a falta de contexto. A gente ouve falar sobre guerras antigas, reis que foram assassinados, mas como não vemos o impacto disso no presente, a informação perde peso, sabe? A segunda é que o interesse na história atual diminui, já que tudo que parece realmente fascinante parece que está acontecendo fora da tela. E olha, este slide aqui ilustra esse contraste de um jeito brilhante. De um lado, a gente tem as cenas que de fato assistimos. O pessoal na agricultura, conversas na aldeia, tarefas do dia a dia. Do outro lado, o que nos é prometido nos diálogos e flashbacks. Guerras galácticas, intrigas de palácio, poderes incríveis. A frustração vem exatamente dessa desconexão entre o que é contado e o que é mostrado. E o ponto crucial é resumido nesta pergunta: por que o melhor material da história está sempre limitado a breves montagens? A crítica é essa: o filme impede a gente de vivenciar a sua própria história mais interessante. Bom, vamos passar para o segundo problema, a estrutura da narrativa. A fonte argumenta que o enredo de Rebel Moon não avança de forma clara. Pelo contrário, parece mais uma coleção de missões secundárias, sabe? Que não contribuem de verdade para o objetivo principal da história. Essa sequência de eventos é um exemplo perfeito. A missão era encontrar a rebelião, certo? Mas o filme se desvia para uma série de episódios que parecem independentes. Cada personagem novo é recrutado depois de uma cena de ação isolada, mas essas cenas não levam a história principal para frente. É como se a trama principal ficasse em modo de espera. E a consequência dessa mentalidade de missão secundária é que a história não sai do lugar. Acontece muita coisa, mas a narrativa principal não avança. É por isso que o filme parece longo, porque no final a sensação é de que pouca coisa de fato foi realizada em relação ao objetivo inicial. Isso nos leva direto ao terceiro e último problema identificado, o que a fonte chama de estilo acima da substância. A crítica aqui é que o filme está lotado de conceitos, personagens e visuais que são muito legais, mas eles não são desenvolvidos. Eles acabam virando só um ruído, com todo mundo competindo pela atenção, mas sem chegar a lugar nenhum. O robô Jamie é o exemplo perfeito disso. A gente tem um conceito incrível, um guardião real com a voz do Anthony Hopkins. O potencial disso é enorme. Só que a participação dele é mínima e o arco do personagem é abandonado quase que imediatamente. É uma grande ideia completamente desperdiçada. E o robô não é um caso isolado, não. A fonte lista vários outros elementos que são só introduzidos, mas nunca explorados de verdade. Um comandante genial que não comanda nada, uma história de amor que não se desenvolve. A soma de todas essas ideias inacabadas cria um filme que parece superpovoado, mas ao mesmo tempo superficial.
E essa analogia finaliza bem o diagnóstico. É como uma criança rica numa loja de doces que quer lamber todos os sabores, mas não para provar de verdade nenhum. A crítica sugere uma espécie de ganância criativa, sabe? A vontade de incluir todas as ideias possíveis, mesmo que isso signifique que nenhuma delas vai ter o desenvolvimento que merece para brilhar. Ok, então, depois de detalhar esses 3 problemas todos, a análise finalmente propõe um veredito e uma possível solução porque ela chama de o dilema Snyder. A solução proposta é que o Snyder poderia se destacar muito mais no papel de diretor de aluguel. O que é isso? Basicamente um cineasta que aplica todo o seu talento visual a um roteiro sólido, já escrito por outras pessoas. A fonte até argumenta que foi justamente nessa função que ele fez alguns dos seus trabalhos mais elogiados. O veredito final da análise é bem direto. A genialidade do Zack Snyder, segundo esta crítica, está na sua capacidade de criar imagens poderosas, sequências de ação que ficam na memória e não necessariamente na parte de construir narrativas e roteiros do zero. Ele seria um executor visual de primeira categoria. E a gente termina com essa pergunta. A análise do filamento sobre o Zack Snyder e o Rebel Moon nos deixa com essa reflexão sobre a relação super complexa entre ter o controle criativo total e o sucesso artístico. É uma questão que, no fundo, vai muito além de um único diretor e toca no coração do processo de fazer cinema.